Um novo ano não pode ser vivido com uma nova pessoa. Quero te encorajar a você viver essa pessoa nova que Deus tem para a sua vida, que você é, que Deus sonha com você. E aí nós vamos estar todas as quartas durante esse mês de janeiro, não falte, durante todas as quartas nós vamos estar com essa série Um Novo Eu, Um Novo Eu. E aí hoje eu quero estar com você lendo o livro de Efésios capítulo 5. Efésios capítulo 5, você vai ver aí no telão, acompanhe comigo a partir do versículo 1. Efésios capítulo 5, a partir do versículo 1. Portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados, e vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós, como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Entre vós não deve haver nem sequer menção de moralidade sexual, como também de nenhuma espécie de impureza ou de cobiça, pois essas coisas não são próprias para os santos. Não haja obscenidade, nem conversas tolas, nem gracejos imorais, que são inconvenientes, mas ao invés disso, ações de graça. Porque vocês podem estar certos de que no imoral, impuro, ganancioso, que a idólatra tem herança no reino de Deus, no reino de Cristo e de Deus. Ninguém os engane com palavras tolas, pois é por causa dessas coisas que a ira de Deus vem sobre os que vivem na desobediência. Portanto, não participem com eles dessas coisas. E eu quero focar, certo, chamar a atenção no versículo 8, 9 e 10. Portanto, outrora, vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz, pois o fruto da luz consiste em toda bondade e justiça e verdade. E aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor. Na minha tradução, eu gosto muito dessa tradução, diz assim: aprendam uma vida, né, no versículo 10, provando sempre o que é agradável ao Senhor. Provando sempre o que é agradável ao Senhor. É bom você saber que essa carta que Paulo escreve a uma igreja localizada nessa cidade ali em Éfeso. E se você pega Efésios, ele fala sobre, ele começa, né, capítulo 1 de Efésios, a gente vai ler uma parte dele, é a gênesis é como se você lê capítulo 1, você vai descobrir quem você é em Cristo Jesus. E aí você vai, capítulo 2, quem nós somos também, aonde nós estamos em Cristo Jesus, capítulo 3, ele segue, mas no capítulo 5, de forma prática, e eu quero que você guarde esse texto, para você ler depois, não apenas uma vez, mas o capítulo 5 especificamente é um capítulo onde eu me autoanaliso. Eu faço uma autoanálise, se eu sou e se eu estou seguindo Cristo ou não. Vou repetir. Capítulo 5 de Efésios, de forma prática, ele diz assim: um filho de Deus faz isso, um filho de Deus pensa desse jeito, um filho de Deus ama desse jeito. Se você diz que é seguidor de Jesus, se você diz que ama Jesus, que você diz que ama a palavra, se você diz que entregou a tua vida para Jesus, se você diz que tem Jesus na sua vida, aí você compara, você lê Efésios capítulo 5 e diz assim: Efésios capítulo 5 é a forma prática como eu vivo o evangelho de Jesus. Ok, gente? Mas 3 coisas eu quero focar no capítulo 5 do livro de Efésios. 3 coisas. E meu objetivo é, hoje, a gente trabalhar um novo eu. O que é um novo eu? O que é uma nova pessoa que Deus deseja, que Deus sonha, que Deus projeta? Eu quero falar sobre 3 coisas. A primeira coisa, um novo eu tem uma nova identidade. Repita comigo, um novo eu tem o quê? Uma nova identidade. Mais uma vez, um novo eu tem o quê, gente? Uma nova identidade. Uma nova identidade. Eu não posso dizer que é a único ataque maligno, satânico, contra um filho de Deus, ou um ser humano. Mas, me permita dizer, eu entendo que seja um dos maiores ataques malignos contra a vida, sua vida, roubar a tua identidade. Roubar aquilo que você é em Deus, roubar aquilo que Deus é em você, roubar de você a sua verdadeira identidade. Porque quando nós não temos uma identidade, gente, nós não somos nada.
No mundo físico é desse jeito. Eu não posso fazer nada se eu não tiver o quê? Uma identidade. Qualquer coisa que você vai fazer. Conta corrente, abrir uma conta, viajar, qualquer coisa que você for fazer. Você vai entrar no local, essa pessoa diz assim, vem cá, tem identidade, cadê sua identidade? Porque quem você é? A identidade é assim, quem você é? Se no reino natural uma identidade tem o seu valor, gente, imagine uma identidade no reino espiritual. Quando eu falo no novo eu digo assim, é a identidade que Deus tem para a minha vida, a identidade que Deus projeta para a minha vida, a identidade que Deus tem para mim e para você, a identidade que Deus sonha para mim e para você. Qual é a tua verdadeira identidade? Quem você é em Jesus Cristo? Quem Deus é em você? 2017, coloca um foco na tua vida, resgatar a minha identidade, viver a minha verdadeira identidade. Que identidade é essa? Que forma, que identidade? A identidade em Cristo Jesus. A minha identidade é em Cristo Jesus. Quem eu sou em Cristo Jesus? Você quer saber quem você é? Deixa eu tentar falar alguns textos para você, quem você é em Cristo Jesus. Isso faz toda a diferença. Um novo eu vive uma nova identidade. Um novo eu vive a identidade que ele tem em Cristo. Vive realmente quem Deus sonha, quem você é. Vamos lá, gente. Efésios capítulo 1. Efésios capítulo 1, não vai dar para eu ler todo o texto, mas depois guarda isso aí, por favor, guarda esse texto, leia depois, mas deixa eu te falar quem você é em Cristo Jesus, deixa eu declarar a palavra de Deus, eu quero declarar o que Paulo fala, quem você é em Cristo Jesus, o que a Bíblia fala, quem você é em Cristo Jesus, perceba o que é quem você é em Cristo Jesus. Efésios capítulo 1, diz lá versículo 3, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual em Cristo Jesus. Primeira coisa que você é abençoado. Ei, você é abençoado. Abençoado. E às vezes a gente fala algumas palavras e no meio, me permita, no meio de igreja, às vezes no meio, entre aspas, religioso, nós usamos algumas palavras que nós nem sabemos o que ela é. Uma delas, por favor, eu não quero generalizar, pode ser que você saiba, mas gente, eu não quero fazer um teste aqui, mas você sabe o que é ser abençoado, o que é bênção? Bênção é abrir as porta dos céus para Deus agir. Quando você diz assim, Deus me abençoe, você diz assim, Senhor, abre os céus, age na minha vida, abre os céus, venha o teu reino na minha vida, abre os céus. Quando eu abençoo alguém, eu estou dizendo assim, Senhor, abre os céus e abençoa o Igor, abre os céus e abençoa o Lucas, abre os céus e abençoa, abre o céu e abençoa Moisés, abre o céu, Senhor, e se move na vida de... Gente, o texto está dizendo o seguinte, que em Cristo Jesus você tem uma identidade. Em Cristo Jesus você é abençoado, está fechado, está decretado, olha, Deus assinou, Deus carimbou, Deus determinou, você é abençoado, ou seja, os céus estão abertos para a tua vida, Deus me escolheu. Deus decidiu. Gente, uma escolha é uma decisão, é ou não é? Quando eu escolho, eu decido. Eu decido por essa água, ou eu decido. Deixa eu te dizer uma coisa, Deus decidiu escolher você. Deus decidiu escolher você, como? Não sei, a graça dele. Graça dele. Deus assim, o Samuel é meu. O Bruno é meu, o Muniz é meu. Ei, você é de Deus, você é de Deus. Gente, essa é a identidade que a gente precisa viver, essa é a realidade que a gente precisa viver, essa é a verdade, muda completamente a nossa vida. Muda ou não muda, gente? Quando a gente sabe quem a gente é, ei, 2017, viva a tua verdadeira identidade. Eu sou abençoado, eu sou escolhido. Mas tem mais coisa, gente. Olha o que diz aqui. Ele fala o seguinte, nos predestinou para ele, para a adoção de filhos. Você é filho de Deus. Gente, você é filho de Deus. Você é filho de Deus. Você é filho de
Deus. Levanta a sua mão e diga: eu sou filho de Deus. Eu sou filho de Deus. Eu sou filho de Deus. Essa é a tua identidade. E se eu sou filho de Deus, Deus é meu pai. É lógico que eu gosto de que Deus é meu pai. É lógico, mas tem muita gente que não vive essa identidade. Tem gente que não vive essa realidade. Conhece, mas não vive. Sabe, mas não toma posse. Por quê? Gente, porque eu só posso viver essa identidade se eu estiver em Cristo. Se eu estiver em Cristo, se eu estiver nele, é nele, é nele. Nele eu sou abençoado, nele eu sou escolhido, nele eu sou filho. E se eu sou filho, permita repetir mais uma vez: Deus é meu pai. E se Deus é meu pai, Ele é por você, não é contra você. Eu amo assim a lógica de Jesus. Jesus diz assim: ei, vocês que são maus, vocês que não são tão perfeitos, vocês sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o vosso Pai, glória a Deus, quanto mais o vosso Pai dará a vocês. Ele diz assim, e o que Jesus diz assim, o mais precioso, se Ele dá, o texto diz, quanto mais o vosso Pai dará o Espírito Santo para você. Se Deus dá o mais precioso, querido, Ele está aberto para te dar. Agora, se você souber quem você é, eu sou filho, eu sou abençoado, eu sou escolhido. Gente, eu sou herdeiro. O texto diz, né? Eu sou herdeiro, eu tenho uma redenção, Deus se revela para mim, eu tenho o Espírito Santo. Ei, se você pegar o capítulo 1 de Efésios, você vai encontrar verdadeira identidade, a tua verdadeira identidade. Aí eu pergunto para você uma coisa, gente. O que você é, com o que você deve ser, um dia vai se encontrar. Você imagina isso? O que você é, com o que você pode ser em Cristo Jesus, quando você um dia vai se encontrar, você não imagina o que é que vai acontecer. 2017 seja esse encontro, o que eu sou com o que Deus tem para a minha vida. Esse encontro, o que eu sou com o que Deus tem para a minha vida. Minha vida, diga comigo, identidade. O novo eu tem identidade, tem identidade. Um novo eu tem novo coração. Um novo eu tem novo coração. Quando você pega o texto, né, você diz que esse novo eu, ele imita Deus. Ele imita Jesus, ser imitadores de Deus como filhos amados. Esse novo coração, ele agrada a Deus. Deixa eu te ler um texto interessante, vamos lá na palavra. Abra sua Bíblia no livro de Salmos 51. Livro de Salmos, capítulo 51. O contexto desse texto, Davi comete algo absurdo, um ato escandaloso. E aí ele escreve o Salmo 51. No auge desse arrependimento, ele comete, realmente é grave o que ele cometeu, mas ele escreve o Salmo 51 no sentido de arrependimento. E aí ele diz o seguinte, no versículo 4, deixa eu ler no meu texto, na minha versão, né? Sim, versículo 4, 51, 4. Pequei contra ti somente, e fiz o que era mal perante os teus olhos, de maneira que será tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade, e em pecado concebeu minha mãe. Eis que te comprazes na verdade do íntimo, e no recôndito me fazes conhecer a sabedoria. E aí ele começa a dizer, purifica-me com o hisopo e ficarei limpo, lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Faz-me ouvir júbilo de alegria, para que exulte os meus ossos que esmagaste. Esconde o teu rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. E aí o versículo 10, gente, versículo 10 ele diz assim, você pode ler comigo, vamos lá todo mundo ler, 1, 2, 3, vamos lá gente.
ó Deus, e renova dentro em mim o Espírito. Mais uma vez, cria em mim o que, gente? Cria em mim um coração puro. Um espírito inabalável. Eu fico pensando, eu não tenho base para dizer isso, mas eu vou ousar. Davi, ele foi conhecido, tem alguns personagens na palavra de Deus, na Bíblia, né, que você vê alguns títulos para ele. Por exemplo, Abraão, o pai da fé. Aí você vai ver Davi, o homem segundo o coração de Deus. Eu fico perguntando, qual foi o ponto de virada? Qual foi onde que começou tudo? Eu ouso dizer que eu não sei se foi nesse momento, mas dá a entender que foi esse momento que começou a virar o coração, a vida de Davi. Eu vou te explicar. Porque Davi começa a pedir perdão de pecado. Gente, nós estamos falando assim, um novo eu tem uma identidade, uma nova identidade, uma identidade resgatada em Cristo Jesus, uma identidade que eu vou viver em Cristo Jesus. Mas porque eu tenho essa identidade, algo na minha vida acontece, um novo eu, com essa identidade, tem um coração transformado. Aí eu volto para a história de Davi. Davi começa a pedir perdão do pecado. Se você pegar o texto de Salmo 51, ele começa, Senhor, eu pequei, me perdoa, me lava, me perdoa, me lava, me perdoa, me lava. Mas de repente ele diz assim, ele não pede mais perdão de pecado. Ele diz assim, Senhor, peraí. Cria em mim um coração puro, Pai. É como se Davi, ele entendeu. Gente, quando a gente tem uma nova identidade, quando a gente começa a se relacionar com Deus, não é simplesmente pedir perdão de pecado. Não é simplesmente pedir perdão de pecado. É assim, Deus perdoa os nossos pecados. É assim, Deus perdoa os nossos pecados. Mas a gente vai perceber que Davi diz assim, Senhor, eu sei que o Senhor perdoa os meus pecados, mas eu quero algo muito maior. Pastor, Deus perdoa os pecados já não é uma coisa grande? Mas Davi ousa fazer uma oração perigosa. Assim, Senhor, não é apenas sobre perdoar os pecados. Eu quero, Senhor, um coração novo. Porque com um coração novo, eu vou ser muito melhor. Não é só perdoar pecado não, Senhor. Eu não quero mais a vida que eu levo. Eu não quero mais continuar, aí cai de novo, aí vai de novo. Não é que nós vamos nos tornar perfeitos. Mas um novo eu tem um coração transformado. E quando a gente tem um coração transformado, intenções são transformadas. Deus olha, gente, Deus olha o coração. Deus sonda o quê? O coração. A oferta é do coração, a adoração é do coração, a atitude é do coração, a intenção é do coração. Que 2017 não seja um ano que você continue a pedir perdão do pecado. Por favor, não estou dizendo que você não pode. Continua, é bíblico. 1 João diz lá, se confessarmos nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Mas muito mais do que isso, que seja um ano que você diz, Senhor, não é simplesmente perdoar os meus pecados, Senhor. Eu quero ser transformado de dentro para fora. Eu quero ser transformado de coração, Senhor. Eu quero ser transformado no meu interior. Sonda o meu coração, Senhor. Vai lá, vê se há em mim algum caminho mau, Senhor, meu Deus. Transforma de dentro para fora, Senhor, meu Deus. Haja graça e verdade nessa área da minha vida, no meu coração. Eu comigo, identidade. Nova identidade. Novo coração. Nova identidade. Novo coração. Mais uma vez, nova identidade. Novo coração. Identidade em Cristo. Coração transformado por Cristo. E quando eu tenho nova identidade e novo coração, o que é que vai acontecer? Aí você vai pegar Efésios capítulo 5 de forma prática.
quando eu resgato, quando Deus resgata, quando eu fortaleço, quando eu vivo, quando eu conheço a nova identidade, quando eu percebo, quando isso é claro na minha vida, quando eu me abro a Deus transformar o meu coração, assim, como é que Deus transforma o coração? Só existe uma forma, o Espírito Santo de Deus, só existe uma forma, Cristo na minha vida, não é religião, não são regras, não são pessoas, não é um ambiente, pode até ajudar, não são ferramentas, é a própria presença do Espírito Santo na nossa vida, é um ato espiritual, é um ato sobrenatural, é um ato que só Deus pode fazer. E quando isso acontece, aí a gente vai perceber o que é que acontece. Por que Paulo escreve Romanos capítulo 5? O que é que acontece, gente? Um novo eu tem atitude nova, tem ações novas, um caminhar diferente. Nova identidade, novo coração, mas atitude nova. Que tipo de atitude? Pensamento novo, forma de pensar nova. Romanos 12, no capítulo 1, Romanos 12, no versículo 1, Paulo escrevendo ao Romano diz o que, gente? Está lá no texto. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentais o vosso corpo por sacrifício vivo, santo, e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E aí no versículo 2 ele diz assim: não vos conformeis, não se amoldem, né? Não tome a forma, não tome o jeito, não se amoldem ao padrão desse mundo. Mas o que, gente? Transformai-vos pelo que, gente? Pela renovação da vossa mente. Pensamento diferente. Não, pensamento positivo, gente, não é pensamento positivo. Pensar de forma positiva tem os seus valores. Tem, sim. Não. É pensar. Por quê? Porque Deus resgatou a identidade em Cristo Jesus para a minha vida. E porque Deus resgatou a identidade de Cristo Jesus na minha vida, Ele me deu um novo coração, eu nasci de novo, foi algo sobrenatural, foi uma experiência divina, foi algo vindo dEle, e porque veio algo dEle, porque nasceu algo dEle na minha vida, porque eu nasci de novo, não posso, é impossível pensar da mesma forma, é impossível resolver as coisas da mesma forma que antigamente eu resolvia. Porque a minha cabeça está diferente. E você vai perceber que não é imposição das pessoas, não é medo, não é por causa de... Por que você está sentado num banco? Não, não é isso. Porque algo na minha vida mudou. A minha mente mudou. Meus pensamentos mudaram. E como é que muda? Por quê? Porque hoje os meus pensamentos são regados pela palavra de Deus. A minha forma de pensar é conforme a palavra de Deus. Minha forma de pensar. Porque eu tenho identidade, porque eu tenho um coração, tenho uma atitude nova. Que atitude nova? Pensamento. Que atitude nova muda na minha vida? Minha maneira de falar. Se você pega no texto, né, diz assim: ei, gente, assim, não cabe. Quando a gente tem uma identidade nova, quando a gente tem um coração novo, não cabe um tipo de conversa. Não cabe, não dá para sair, não vai. E às vezes tem certos hábitos na nossa vida, por favor, gente. Eu não quero dizer que o Evangelho de Jesus muda hábito, não muda coração. Hábito é uma consequência. O coração vem primeiro. Não é só roupagem, não. Não, é algo maior. Então, meu pensamento muda, mas a minha forma de falar muda. Minha forma de falar muda. Minha forma de falar, se você pega no texto, você vai encontrar, certo? Assim, não fale, né? Isso, mas que da vossa boca sai o quê, gente? Saem palavras que edificam.
Por que Deus deseja, gente? Não é simplesmente porque... Não, porque eu não falo nome feio. Não é isso. É porque há um poder nas nossas palavras. Há poder nas nossas palavras. Quando eu falo alguma coisa, há um poder. Não é simplesmente mudar por mudar. Mas por que mudar? Porque há um poder nas nossas palavras. Para os textos. Dizer a morte e a vida estão no poder da língua. Quem bem a utiliza gozará dos seus frutos. Muda minha forma de pensar, muda minha forma de falar, muda minha forma de andar, muda minha forma de agir. Gente, eu desejo, minha oração é que esse novo eu seja alimentado cada dia. Por quê? Porque cada dia eu quero viver a identidade em Cristo Jesus, a minha identidade em Cristo Jesus. E porque essa identidade está na minha vida, porque essa identidade está em mim, porque eu sei o benefício que ela traz para mim, essa identidade, ela vai fazer muita coisa. Ok, não quero listar 200 coisas não, foca numa. Senhor, cada dia mais eu quero um coração transformado. Cada dia mais eu quero um coração puro. Cada dia mais, Senhor meu Deus, eu quero intenções de dentro para fora, mas intenções que sejam fundamentadas na Tua Palavra. Ó Deus, e por causa disso, Senhor, Pai, minhas atitudes sejam atitudes diferentes. Minha atitude é atitude diferente. E aí eu quero encerrar dizendo o seguinte, gente, que atitude realmente é digna, né? Ou expressa uma identidade nova em Cristo, um coração puro. Que atitude? Versículo 10, provando sempre o que é agradável ao Senhor. Provando sempre o que é agradável ao Senhor. Como minhas atitudes mudam, gente? Como minhas atitudes mudam? E nós temos como cultura da nossa igreja, nós não confiamos no poder da regra. Você não vai ver gente aqui dizendo assim, não, nem pense, isso aí também não. Poderíamos até falar isso, você poderia até seguir, porque é o pastor que está falando, estou na igreja, eu vou confiar. Mas como cultura, nós não confiamos no poder da regra. Nós confiamos no poder do Espírito Santo. A regra, ela é momentânea. A mudança do Espírito Santo é constante e eterna. Vou repetir. A regra, ela é momentânea. A mudança do Espírito Santo é constante e eterna. É constante e eterna. O apóstolo Paulo, escrevendo uma carta aos Romanos, no capítulo 7, ele diz assim, o bem que eu quero, eu não consigo fazer, e o mal que eu não quero, é justamente isso que acontece na minha vida. Aí ele diz assim, como é que eu vou me livrar disso? Aí ele começa o capítulo 8, dizendo assim, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, Edmo. Porque a lei do Espírito te livrou da lei do pecado e da morte. É a lei do Espírito, é o Espírito Santo na minha vida e na sua vida. Ah, querido, que 2017 seja um ano que a gente seja cheio do Espírito Santo. Que 2017 seja um ano que a gente seja cheio do Espírito Santo. Não simplesmente para fazer barulho, não simplesmente para mostrar no exterior, não simplesmente para mostrar para as pessoas, mas ser cheio do Espírito Santo de dentro para fora. Ser cheio do Espírito Santo, do fruto do Espírito na minha vida e na sua vida. E porque o fruto do Espírito na minha vida, atitudes vão ser diferentes. Vai ter atitude nova na minha vida e na sua vida, em nome de Jesus Cristo.